Vamos ler o texto que se encontra no livro de Ruth. Eu quero falar um pouco nessa noite, em nome de Jesus, de esperança, quando confiamos em Deus. Quando nós confiamos em Deus e decretamos toda a nossa confiança a Ele, e provamos com as nossas atitudes, com a nossa vida, que verdadeiramente confiamos nele, Ele muda a história por completa da vida do homem. Amém? Ruth, capítulo 1, verso 14. Irmão, qualquer pessoa, seja ele de qualquer hierarquia, que dizer que você não precisa congregar, você não precisa ir à igreja para ser crente, é mentiroso, é falso profeta. Porque a palavra de Deus, ela vem nos advertir através de Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixamos de congregar como tem sido o costume de muitos. Então, se tem alguém ensinado a você de alguma maneira, através de redes sociais, que você pode ser crente em casa, que você não precisa ir à igreja, é mentiroso, e você vai para o inferno junto com ele. Amém? Vamos à leitura do texto. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me incite para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Alimeleque saiu de sua terra, Belém da Judéia, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, para os campos de Moabe, porque a seca, a fome tinha assolado ali a terra, e eles saíram em busca de um novo sustento, uma nova maneira de sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando lá, os seus 2 filhos, Marlon e Quilion, tomaram para si mulheres moabitas e casaram-se com elas. E casando-se com elas, a Bíblia vai dizer que num cabo de 10 anos, Noemi acabou perdendo o esposo e acabou perdendo também os seus 2 filhos, ficando Noemi viúva e suas 2 noras junto com ela viúva também. Louvado seja o nome do Senhor. E nenhuma semente dos seus filhos. A esperança de Noemi havia se acabado por completa. Mas a Bíblia vai dizer que no cabo desses 10 anos, ela ficou sabendo que o Senhor voltara a abençoar o seu povo, e que ela agora estava tomando a decisão de voltar para as suas terras. E saiu ela com suas 2 noras a caminho de Belém. Quando a mesma parou no caminho para aconselhar as suas 2 noras a voltarem para a casa dos seus pais.
Noemi chamou as mesmas e falou: olha, é melhor que vocês voltem para a casa dos vossos pais, porque eu já sou velha, não tenho nenhum filho, e ainda que eu tivesse grávida essa noite, tivesse marido para estar grávida essa noite, vocês não esperariam até que eu mesmo crescesse para se casar com ele? E abraçou as duas e começaram a chorar profundamente. E de repente elas disseram: não, nós não vamos te deixar, nós iremos contigo. Mas Noemi insistiu, dizendo: não, voltem para a casa dos seus pais, será melhor para vocês, ali vocês terão esperança de uma nova vida. E a Bíblia vai dizer que agora Orfa toma a decisão de voltar para a casa dos seus pais, beijou a sua sogra e foi embora. Noemi olha agora para Ruth e diz: olha, a tua cunhada já foi embora, faz o mesmo, ela já voltou para os seus pais e para os seus deuses, faz tu mesmo. É quando agora Ruth vai fazer uma declaração exclusiva para Noemi, louvado seja o nome do Senhor. Ela vai declarar para Noemi que o Deus de Noemi agora é o Deus dela, e que o povo de Noemi também é o seu povo. Ruth tinha pai, Ruth tinha mãe, Ruth tinha uma família secular, fora da qual ela tinha constituído ali com Noemi. Mas enquanto ela esteve com Noemi, ela aprendeu os costumes acerca do Deus de Israel e as práticas, e de que só existia um único Deus e um único Senhor, e que todo costume que ela tinha antes eram práticas erradas. E Ruth conheceu isso de Noemi, foi aprendendo com Noemi tudo isso. E Orfa também aprendeu, porque Noemi instruía suas noras. Porque qual é a mãe que não ama seu filho? Então Noemi se preocupava tanto com o futuro dos seus filhos, que ela disse: para que os meus filhos tenham uma boa esposa, ela precisa aprender a viver e a servir ao Deus de Israel. Então ela ensinava diariamente tudo às suas noras. Mas chegou um momento, quando as mesmas pedem os seus companheiros, que Noemi vai dar agora a oportunidade dela sair e voltar para a casa dos seus pais. Uma delas recua e vai embora. E não é diferente nos dias atuais. Quantas são as pessoas que têm tido a oportunidade de conhecer, de experimentar o Deus vivo, o Deus de Israel, e tem virado as costas na primeira oportunidade que tem achado, para poder viver uma vida melhor, porque a vida que está vivendo na presença de Deus tem lhe provocado dificuldade, das quais ela não está mesmo, muitas das vezes, não está nem mesmo suportando mais o que está vivendo. Quem sabe está olhando para dentro e dizer: aqui não tem mais jeito para a minha vida, não há mais esperança nenhuma. A oportunidade que tem vira as costas e vai embora. Mas quando eu e você temos a convicção do Deus que nós servimos, nós tomamos a atitude da qual Ruth tomou, uma atitude sábia que vai mudar toda a história da sua vida, da qual nunca mais o sofrimento que ela passou no passado ela vai experimentar. Porque se outrora longe, ali vivendo com Cristo, ela estava passando por necessidade, chegou a passar até fome, mas vai chegar o momento em que Deus vai virar o cativeiro, e agora vai ter fartura dentro da sua casa, porque a mesma confiou no Deus em que estava servindo. Noemi agora para de insistir para que Ruth volta, e ambas vão caminhando e chegam até Belém. Quando chegou, as mulheres daquela cidade que a conhecia quando a mesma foi embora,
estava ali penosa por ela, porque eles ficaram sabendo que a mesma tinha perdido o esposo, tinha perdido seus 2 filhos. E aí começa a dizer: essa não é a Noemi. E ela disse: olha, não me chame de Noemi mais. Eu não quero ser chamada de Noemi, mas me chame de Mara. Porque o nome Mara vai significar amargura. Ou seja, o que Noemi vivia era uma vida de amargura por tudo que ela havia passado e enfrentado no decorrer destes últimos 10 anos da sua vida. Eu não sei por quanto tempo você tem vivido uma vida de amargura, uma vida de luta, mas eu quero te dizer uma coisa: mais vale viver uma amargura na presença de Deus do que longe da presença dele você viver uma fartura. Porque aqueles que vivem uma amargura diante de Cristo, sem negar o nome dele até o fim, vai receber a coroa da vida, vai viver eternamente, aonde ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Noemi chegou, agora Ruth vai tomar uma decisão de sair para os campos, para poder catar das cegas ali. Era tempo de colheita, para que a mesma pudesse estar trazendo algo para dentro de sua casa, agora ela pudesse se alimentar e também pudesse alimentar a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. E Ruth agora segue, vai parar nos campos de colheita de um homem por nome Boaz. E quando a mesma está trabalhando ali naquele campo, o dono daquele campo, ele vai ver Ruth e vai achar graça aos seus olhos. Naquele dia em que Ruth estava trabalhando pelo primeiro dia, a Bíblia diz que naquele dia Boaz a convidou para que a mesma pudesse se assentar no meio dos seus trabalhadores e pudesse se alimentar da mesma comida que os mesmos estavam comendo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ruth comeu e sobrejou, e daquilo que ela sobrejou, a mesma ainda levou para casa, para que Noemi também pudesse se alimentar naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não ficou só nisso, a mesma, por ter sido achado graça, vai ficar ali trabalhando no campo como uma dos funcionários de Boaz agora. O mesmo não queria que nem mesmo ela saísse dali, mas sabe o que foi que primeiramente Boaz achou graça em Ruth? Porque sendo uma mulher que estava vivendo em terras estranhas, não abriu mão da companhia da sua sogra no primeiro momento da sua vida, no momento mais difícil da sua vida. A mesma creu e acreditou no Deus de Israel, tendo a oportunidade de voltar para a casa de papai, para a casa de mamãe, mas ela disse: não, hoje eu tenho um novo Deus para a minha vida, hoje eu tenho uma nova família, hoje eu tenho um novo povo para poder me relacionar. E aí que eu vou entender, quando Jesus vai dizer: aquele que não deixar pai, mãe, filho, mulher e marido por mim não é digno de mim. Quantas hoje, muitas das vezes, é a papai e mamãe daqui para ali, daqui, se apega. Ruth deixou toda a sua casa para se apegar com Deus vivo, porque ela sabia, se ela voltasse para casa, ela ia voltar para uma vida de adoração a ídolos, ela ia voltar para uma vida de idolatria. Mas agora Deus estava escrevendo uma nova história na vida de Ruth, por conta da sua confiança no Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Ruth chega em casa e vai contar para Noemi aonde foi que ela estava trabalhando e aonde foi que ela conseguiu tantas espigas naquele dia, que Noemi agora se alegra o coração e vai dizer: a mulher que estava dizendo Deus se esqueceu de mim, provocou na minha vida uma grande amargura, Deus voltou a olhar para mim e renovou a minha esperança. Porque quando a mesma disse: eu estava no campo do homem por nome Boaz, a afeição de Noemi agora vai se mudar. A mesma vai se alegrar com essa notícia, porque ela disse assim: este é aquele
que pode nos recuperar a memória de Abimeleque. Louvado seja o nome do Senhor. Alimeleque. E agora Noemi vai instruir a Ruth de tudo que ela deve fazer daquele momento em diante. Porque a mesma agora poderia ter um futuro brilhante, onde não tinha mais esperança nenhuma. Ela deixou a casa dos seus pais sem ter um futuro, sem ter uma esperança de um novo casamento, mas nunca em sua vida. Era uma moça jovem, louvado seja o nome do Senhor, porque pelo tempo em que ela ficou casada, pelo tempo que Noemi esteve ali nos campos de Boaz, durante somente 10 anos, nós podemos entender que a vida de Ruth era uma moça, era jovem ainda, quando a mesma vem para cá, mas estava decidida a viver uma vida todinha de viuvez, mas ser fiel a um Deus que ela aprendeu, que ela acabou de conhecer. Quantas são as pessoas, meus amados, que passam anos, que prova, que experimenta da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor, e depois recua, volta atrás. O que eu comparei na história de Ruth foi com a história, louvado seja o nome do Senhor, de Raabe, lá nas terras de Canaã. Porque a Bíblia vai dizer que Raabe estava ali em Canaã, com umas terras, uma cidade que já estava condenada à destruição, à morte, à ruína, pelo Deus vivo. Mas quando Raabe teve a oportunidade, sabe, de aceitar a Deus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu libertador, a mesma não perdeu a oportunidade, agarrou e não soltou mais. E Deus mudou o contexto da história daquela mulher, que antes era conhecida como prostituta, mas Deus escreveu o nome dela na história da Bíblia Sagrada. Os moradores ali de Canaã, o seu nome não ficaram escritos, mas o nome de Raabe até hoje é mencionado para a glória do nome do Senhor. Porque a mesma, quando ouviu falar do Deus de Israel, não duvidou do poder desse Deus. A mesma confiou e acreditou e aceitou e se apegou a Ele. E Deus vai mudar a história da vida desta mulher, como também mudou a história da vida de Ruth. Uma mulher de um povo estranho, mas que creu no Deus vivo, e tomou esse povo que serve o Deus de Israel como o seu povo, e o seu Deus como o seu Deus. E Deus muda a história, irmão, quando você confia, quando você não desiste no momento de dificuldade, sabe, quando você está passando por luta, mas você continua adorando, sabe, você não procura um caminho mais fácil, que vai te levar para distante de Deus, não. Você diz: eu preciso passar, ainda que seja pisando em espinho, ainda que os meus pés venham sangrar, mas eu vou caminhar na presença dEle. Você não fica olhando para as circunstâncias da vida para poder servir a Ele, não. Você simplesmente reconhece quem Ele é e quem você é, porque nós somos nada sem Ele. Mas Ele, sem mim, sem você, Ele é tudo. Ele é Deus, Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Noemi vai instruir a Ruth como ela deveria fazer a mesma. Ali, quando vai trabalhar no dia seguinte, fica observando quando Boaz vai dormir. E quando Boaz vai dormir, vai descansar, que o mesmo dormiu ali nos seus campos naquele dia, para poder estar guardando ali a sua colheita, para que não viesse alguém à noite e roubasse toda a sua colheita. Ele ficou ali dormindo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Já tinha comido, já tinha se alegrado, já tinha bebido um pouco de vinho. Ele disse: você vai se deitar aos pés dele, descobre os pés dele e se deita aos pés dele. Não deixe ele descobrir. E fique ali. A mesma foi ali, quando foi por volta da meia-noite. A Bíblia diz que Boaz ali acordou e se assustou e disse: quem é você? E ela se revela para dizer quem ela era. E ele disse: realmente sou eu. Eu sou o remidor. Eu sou aquele que verdadeiramente posso casar contigo.
E me alegro em saber disso. Fico feliz por você ter escolhido, pela escolha que você fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu preciso que você tenha um pouco mais de paciência, porque tem um remidor antes de mim. Existe alguém mais próximo do que eu, que é o remidor antes de mim, e eu preciso conversar com ele. Se ele não quiser, não se preocupe, que eu vou ser o remidor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: fique aí, e quando for amanhã bem cedo eu vou conversar com ele. A Bíblia diz que quando foi antes que os outros trabalhadores pudessem chegar, a mesma saiu. Mas aqui a Bíblia diz e deixa bem claro que ali não houve nenhum tipo de relacionamento. Era só um costume, prática, do qual Boaz já entendia que a moça deitada aos seus pés estava fazendo um convite de casamento. Ele entendia muito bem disso, e não tocou nela nem possuiu a mesma. No dia seguinte ele encontrou o remidor mais próximo e disse: olha, chega aqui, preciso conversar contigo. O seu outro parente se chegou a ele. Ele chamou mais 10 anciões para participar da reunião, porque assim era feito. E ali ambos conversaram. Ele disse: olha, tu sabes que Noemi voltou dos campos de Boaz e agora está vendendo as terras, e tu é o remidor. Só tenho eu e você, e tu é o remidor antes de mim. O mesmo gostava muito de dinheiro, era ganancioso, o que ele pudesse possuir de terra, possuía. Quando ele ficou sabendo, ele disse: eu vou ser o remidor. Ele disse: calma aí, mas tem uma coisa: aquele que tomar, que for o remidor das terras, vai ter que se casar com Ruth, a moabita, a esposa de Marlon, e também Noemi, a sua sogra. Ele disse: não, peraí, aí eu já não quero, porque assim vai me prejudicar, vai me causar prejuízo. Dessa forma eu não aceito, eu não quero. Eu passo para ti o direito de compra dessas terras. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como de prática, o mesmo tinha que tirar o seu calçado e entregar o outro como testemunha, como prova de que aquele acordo foi feito e foi selado. Era selado. Então o mesmo tirou, né, imediatamente o seu calçado e entregou ali a Boaz, que o mesmo passou a ser tutor. Louvado seja o nome do Senhor. E a comprar as terras e se casar. Louvado seja o nome do Senhor com Ruth. Mas até aí, meu amado, a história de Ruth já é fantástica, já é brilhante. Mas o que é mais brilhante ainda é o que Deus vai fazer agora, depois que ela vai se casar. Porque a mesma agora vai gerar, louvado seja o nome do Senhor, vai gerar alguém, vai gerar um fruto. E deste fruto, Deus vai fazer chegar até a linhagem de Davi, porque o Messias vai vir da tribo de Judá, na raiz de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E o contexto que nós vamos analisar, que agora aquela mulher que saiu de lá de Canaã, que era uma prostituta, que era conhecida como uma prostituta, que não tinha nome, não tinha valor nenhum, a sua história estava decretada para a falência, sem nenhuma esperança, mas que Deus também renova a sua esperança. E quem é o filho da ex-prostituta de Canaã? Boaz. Porque a mesma se casou com um judeu, que a tomou por esposa, que não olhou para o seu passado, mas olhou para a nova criatura em que ela se tornou, a partir do momento que confiou em Deus. E é assim que Deus, Ele olha para mim e para você, quando eu e você tomamos a decisão de servir a Ele. Ele não vai olhar para o nosso passado, para aquilo que eu e você vivíamos antes de estar na presença dEle. E por isso Ele nos aceita, Ele nos ama e cuida muito bem de mim e de você. Mas sabe o que é que tem acontecido? Tem homens e mulheres nos dias atuais que têm esquecido que a partir do momento que você faz uma aliança com Cristo, você está assumindo uma aliança de casamento e que você se torna noiva. E que nenhum noivo vai casar com uma prostituta. Que nenhum noivo vai casar com uma pessoa sem compromisso.
com uma pessoa que não lhe respeite, com uma pessoa que não lhe ame de verdade, que não lhe prove o seu amor. Pera aí, se você não está entendendo, eu vou te explicar. Eu e você somos noiva do Cordeiro, e a partir do momento em que eu e você deixamos de obedecer a palavra de Deus, deixamos de obedecer os seus mandamentos, acabamos nos prostituindo, acabamos manchando as nossas vestes reais para o dia do casamento. E quando o noivo voltar para buscar a sua noiva, que não encontrar ela preparada, adornada para o dia do casamento, infelizmente ele não vai querer compromisso com essa noiva, que não soube ter compromisso com ele enquanto o mesmo estava fora. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo saiu, mas eu e você temos que ter o respeito por ele, que foi preparar lugar para mim e para você. Ele foi construir a minha e a sua morada, para o dia em que ele voltar, nós podemos estar unidos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu vou encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Duas pessoas, duas mulheres, que a sua vida estava decretada para viver na miséria o tempo todo e nunca mais ser lembrado na história. Mas a partir do momento que confiou em Deus, a sua vida nunca mais foi a mesma. O que eu quero trazer para a tua reflexão nesse dia de hoje, não é os momentos difíceis que vai te deixar mais fraco ou distante da presença de Deus. Os momentos difíceis, eles são importantes na minha e na tua vida, para que nós venhamos nos aproximar dEle, para que a nossa fé, a nossa comunhão com Ele venha aumentar. Porque a partir do momento que você confia, você continua orando, você continua clamando. E a partir do momento que você clama, que você ora, Ele começa a se revelar para você. E nessa revelação você passa a conhecer. E quando você conhece o mesmo, não importa aquilo que você venha passar aqui nessa terra, que você nunca mais vai querer abrir mão da presença dEle em sua vida. Porque agora você o conhece. E você não o conhece mais de ouvir falar. Porque Ruth ouviu a sogra dela falando, ensinando. Mas quando ela chega agora nas terras de Israel, ela vai conhecer o Deus do qual ela só ouvia falar. Raabe só ouvia falar, confiou por ouvir falar. E quando ela se chegou, ela aprendeu e conheceu quem é o verdadeiro Deus de Israel, do qual o amor que Ele faz por mim e por você, para poder estar nos guardando, para poder estar nos livrando. Às vezes passamos por luta, às vezes passamos por sofrimento, mas não é porque Deus Ele quer causar sofrimento na minha, na tua vida, não. É porque depois dessa luta, depois desse sofrimento, depois desse deserto, tem um maná escondido. Um maná escondido que está preparado para dar somente aos vencedores. E aqueles que desistem, aqueles que voltam para trás, sabe? Volta da onde saiu, faz como órfão, saiu dali das terras, deixou os costumes pagãos, mas de repente quando tem oportunidade de volta, esse aí não vai provar do maná escondido, não. Esse aí não vai receber a pedra branca com um novo nome escrito, porque desistiu antes da hora, porque, sabe, se afastou. Viver para Deus e viver com Deus não é fácil para ninguém, mas tem pessoas que acham que é fácil para uns e para outros. Não. É difícil um crente passar 3 dias sem enfrentar uma batalha, sem enfrentar uma luta. Tem pessoas que você olha, está vendo sorrindo, está vendo cantando, mas você não sabe o sofrimento, a batalha que esse homem, que essa mulher tem passado no deserto, do qual você não pode ver. Aí você olha, mas fulano está tudo bem, Beltrano está tudo bem. Sabe por quê? Sabe, eu estava meditando essa semana. Sabe por que tem muitas pessoas que têm faltado o culto? Porque não tem enfrentado aquilo que Dona Zil tem enfrentado lá naquela UPA.
Há quase um mês, quem sabe aquela mulher tem chorado, desejando para estar aqui no seu lugar, mas não pode, porque hoje ela está vivendo aquele deserto. Mas aquele deserto vai servir de aprendizado para a vida dela. Não espere você ser jogado no leito de hospital para dar valor ao lugar que você está sentado hoje. Tem pessoas que não sabem dar valor, meu amado, está num ambiente como esse, na presença de Deus, e quer esperar estar no leito de UTI por meses, para sair de lá e você dizer: não, agora eu sei o amor que Deus tem pela minha vida, e que eu não posso sair da presença dEle. Não espere passar por um deserto do qual Deus vai te colocar para você aprender, não. Agradeça todos os dias pela oportunidade que você tem de estar aqui. Não jogue fora essa oportunidade, não, valorize. Porque no dia que você viver um estreito que Deus te colocar, nunca mais você vai querer passar por isso. Então continue orando, viu? Lembrando da irmã Zil, continue orando por ela, para que Deus possa abrir as portas, para que ela possa sair de lá o mais rápido possível. Aí a semana passada eu estava meditando nisso. Quantas pessoas têm oportunidade, mas ficam em casa. Oportunidade de poder estar aqui, de louvar a Deus, se alegrar na presença do Senhor, e tem jogado fora, tem desperdiçado. Não desperdiça a maior oportunidade que você tem tido, meu amado e minha amada, que é de servir a um Deus vivo, que te ama, que cuida de você nos mínimos detalhes. Até onde você pensa que Ele te esqueceu, que Ele não está cuidando, Ele está cuidando, está te protegendo, e Ele vai dar sim a resposta para todo o deserto que você tem vivido, porque Deus não é aquele que te coloca no deserto para depois não te dar a resposta pelo qual você precisou passar e enfrentar o deserto que você tem enfrentado hoje. Ele é como um professor na sala de aula, te entrega a prova e fica calado. Depois da prova, Ele sim vem te dar o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade nessa noite. As palmas, louvo, exalto o nome do Senhor.